aqui já está online e já estão escutando a gente. Eu preciso ver só onde que... Tem uma transmissão ao vivo, não tem? Não. Cadê? Caça lá. Aí, ao vivo. É isso aí, tá com um delayzinho. Delayzinho. Nossa, um delayzão, né? Eu, de vez em quando, eu passo. Eu vi, já vi já. Já De vez em assisti, quando eu já. transmito. Você transmite lá do fundo. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos ver? Pode ir. Teste, testando. Temos 4 pessoas. Dá pra ver quem é? Não. Só se a pessoa escrever. Ixi, vai dar 1 minuto de delay, cara. Porque agora que falou tá com delayzinho. Olha lá. 1 minuto? Vai dar? Agora que eu cheguei. Não. Uns 30 segundos. Tá bom. E na resposta de imagem? De gesto? Não, o Felipe tá aqui, ó. Estou aqui. Aí ele aparece, ele escreve ali, ó. Estou aqui. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, dá pra comentar. Dá, então, dá pra Se comentar. quiser interagir. Olha lá, a Andresa tá aqui também, ó. 7 pessoas. Vou deixar ligado. 8. 8 pessoas. 9. Posso chorar com você? Ó, vê se chegou alguma coisa aí. Eu mandei mensagem, você deu. Chegou agora. Não receber mensagem. Você viu a mensagem, ela é bem mais rápida que o delay da imagem. Eu posso fazer também. Eu vou tirar. Vou tirar o Wi-Fi. Continua escutando, Fê? Tá escutando aí? Por exemplo, vou botar um compartilhar. Áudio e imagem estão abertos. Ah tá, agora subiu um ok. Mesmo assim tá com um pouco de delay. Você quis ver se era solta pra ele? É, se de repente vai ficar. Você viu? Eu desliguei agora e liguei. Eu acho que não. Deixa eu ver. Desliguei, tá no 4G. Entra lá então. Entrando. Aí entrou.
Só agora. Agora que apareceu. Ele caiu na metade, uns 30 segundos, uns 15, 20 segundos. Caiu bastante. Boa noite a todos. Queria saudar a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Uma oportunidade exclusiva que Deus dá para a gente, a oportunidade que infelizmente a situação que enfrentamos tem nos obrigado a fazer, devido à participação de todos dentro da igreja. E eu tenho certeza que Deus está abençoando a nossa vida onde nós estamos agora, que a palavra de Deus possa chegar na sua vida, na sua casa, no seu coração, trazendo paz, conforto. Eu tenho certeza também que a igreja somos nós e não é o local. Infelizmente não podemos estar juntos compartilhando esta comunhão gostosa, mas podemos compartilhar da palavra de Deus. E eu tenho certeza que serão momentos muito gostosos aqui hoje, quarta-feira, como faremos também nos demais cultos. Faremos no domingo, na outra quarta e assim por diante. Deus vai nos dar esse privilégio de compartilharmos sempre a palavra de Deus. É a nossa oração, que assim nos ajude dia a dia. Nós temos às quartas-feiras estudado o Evangelho de Marcos, dentro da proposta de o Evangelho Transformador, o tema nosso deste ano 2020. E no Evangelho de Marcos vamos dar hoje um texto bem interessante que fala sobre a cura de um leproso. O texto se encontra em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, e tem bastante a ver com a situação que nós estamos enfrentando com este Covid-19, essa questão de isolamento, que era exatamente a situação enfrentada pelos leprosos na época de Jesus. A gente vai compartilhar um pouco desse texto. Eu espero que seja bênção para você e para a sua vida, para a sua família. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Senhor Deus, colocamos nossas vidas no teu trono de graça neste momento e pedimos que a tua palavra seja o nosso alimento e pedimos que a tua palavra seja de fato a expressão e vivência da nossa fé, que ela sirva, Deus, para crescimento espiritual de todos nós e seja de fato a palavra do Senhor aos nossos corações. Ministra a nós, precisamos e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com certeza a lepra dos dias de Jesus era muito diferente da hanseníase como nós conhecemos nos dias de hoje. Hoje a hanseníase tem tratamento, pode ser totalmente a convivência, o tratamento diferente de como era nos dias de Jesus, a questão do isolamento. Hoje a pessoa convive com pessoas com lepra, familiares, sem nenhuma dificuldade. Então hoje existe todo um tratamento para tudo isso, mas nos dias de Jesus não era assim com toda certeza. Só para a gente entender um pouco, havia 3 tipos de lepra no dia de Jesus. São conhecidas hoje também. O primeiro tipo de lepra era chamado de lepra tubercular. A lepra tubercular era aquela que atrofiava os nervos. Isso trazia muita dor à pessoa por causa dessa atrofia.
Então ela passava com a medida do tempo, da lepra, do grau de intensidade, ela ia atrofiando os seus membros até ela se definhar quase que totalmente. Isso causava muita dor para a pessoa. Existia um segundo tipo de lepra que era chamada de lepra anestésica. A lepra anestésica é aquela que a pessoa perdia sensibilidade, fogo, mesmo furar, ela não tinha sensibilidade nenhuma. E o terceiro tipo de lepra, que era mais comum, eram as duas juntas. Então, ao mesmo tempo ela tinha a tubercular como a anestésica, ou seja, ao mesmo tempo ela ia atrofiando, causando muita dor e também ia perdendo a sensibilidade, inclusive parte dos membros caindo, perdendo parte dos membros. Era de fato uma doença muito grave, muito séria. Não havia tratamento, como eu falei, por isso Levítico trata da seguinte forma, capítulo 13, versículos 45 e 46, nós lemos o seguinte: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Então ele punha a mão na boca e precisava gritar, imundo, imundo. Ele sairia gritando pelos locais isto. E o verso 46 de Levítico 13 diz: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Portanto, se não bastasse a dor física e a dor do isolamento social, o distanciamento de família, ele ainda tinha a carga, o peso de ser considerado um amaldiçoado por Deus. Assim a sociedade, assim os próprios religiosos o viam, assim ele mesmo se entendia. Aquela doença era como se fosse uma praga espiritual sobre sua vida. Ele era considerado um imundo. Cristo veio, e esse texto fala sobre isso, e quebrou muitas das barreiras estabelecidas pela lei e pela cultura do povo judeu de como o leproso deveria ser tratado. E ele, evidentemente, foi muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Como o próprio Filho de Deus, ele acabou tocando o intocável. Ele acabou se aproximando de quem não podia ser aproximado. Ele estava perto de alguém que precisava, que estava sedento de um abraço, de um calor, enfim, era alguém que estava muito distante de muitas pessoas, da família, e agora encontrou em Jesus a solução de todos os seus problemas. E o texto começa exatamente falando sobre isso. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus não se preocupou apenas com a parte física daquele homem. Aliás, Jesus nunca olhou uma pessoa apenas por um ponto de vista, por um prisma. Jesus sempre olhou a pessoa como um todo. Jesus via todas as características, condições, situações, adversidades na vida de uma pessoa. Ele olhava a pessoa não apenas no sentido físico, mas ele olhava a pessoa no sentido moral, no sentido familiar, no sentido material, no sentido espiritual, enfim, ele via a pessoa como um todo. E quando ele trabalha com esse leproso, ele não apenas trabalha em curar a sua vida física, mas ele trabalha em restabelecer a ordem na vida deste homem, a ordem social, a ordem familiar, a vida física. Deus trabalha por completo em todos nós, e Jesus trabalhou de maneira completa na vida deste homem. Ele sempre trouxe socorro e auxílio ao necessitado, e não foi diferente na vida deste homem. Vejamos como Jesus trabalha e quais os benefícios que Jesus trouxe para este leproso, que nós nem conhecemos o nome, não sabemos mais do que aconteceu depois dele, apenas algumas informações interessantes que o texto vai colocar e no final nós voltamos. O que Jesus trouxe para este homem? E eu destaco 4 coisas especiais que Jesus trouxe, evidentemente, além da cura física, que é o milagre mais notório para todos os que estavam presentes. Primeiro, Jesus trouxe para aquele homem purificação. Jesus trouxe purificação ao leproso. Como a gente leu em Levítico capítulo 13, o leproso era considerado imundo. Haviam leis para o leproso. Por exemplo, o leproso não poderia se aproximar a 25 metros de uma pessoa sã. Se ele estivesse se aproximando de alguém, ou se ele percebesse que alguém estava se aproximando dele, ele precisava gritar: saiam de perto porque eu sou um imundo.
os judeus criaram até um adendo a esta lei de Levítico, colocando que se o vento tivesse a favor, essa distância não era mais de 25 metros, mas sim era de 50 metros. Enfim, ele era de fato considerado um imundo, alguém que não se podia tocar. Aliás, esbarrar em um leproso era considerado também imundo. Se alguém esbarrasse, se alguma coisa tocasse, não precisava ser uma pessoa, se alguma roupa, um objeto tocasse um leproso, também estava contaminado. Por quê? Porque o leproso era considerado imundo e ele precisava de purificação para poder restabelecer toda a ordem. Cristo contraria toda a ordem social, porque o texto diz que aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, Jesus permitiu que um leproso ultrapassasse a barreira estabelecida pela própria lei, para que ajudasse aquele leproso a se purificar. E o pedido foi exatamente esse: se quiseres, podes purificar-me. Só Jesus tem este poder de trazer a purificação completa e total. E a purificação que o leproso pede não é apenas a cura, porque a cura precisava ser atestada pelo sacerdote. O sacerdote era como um agente, além da parte religiosa, como um agente sanitário da época. Então o leproso curado, restabelecido, precisava ir até o sacerdote ia apresentar um atestado, fazer um exame nele, e depois apresentar um atestado de que ele estava totalmente limpo, purificado. Então o sacerdote ia determinar uma oferta, um sacrifício que esse leproso deveria fazer antes dele voltar à sua família. Portanto, primeiro agradecer a Deus por meio do sacrifício e depois voltar à sua casa. Então quem ia atestar a purificação daquele leproso era exatamente o sacerdote. Então Jesus tinha sempre essa preocupação. Por exemplo, quando ele cura os 10 leprosos no Evangelho de Lucas, ele vai dizer para os 10: vocês vão se apresentar ao sacerdote para que ele ateste a purificação de vocês. E aí diz o texto lá que os 9 continuaram e apenas um leproso voltou para agradecer que Jesus havia curado. Então a ideia é muito clara de que a purificação era um atestado que o sacerdote daria àquele leproso. Por isso o pedido daquele homem era que Jesus, o sumo sacerdote, pudesse trazer purificação. Ele sabia que não precisaria do sacerdote físico, humano, do sacerdote judeu, do religioso, para que desse um atestado para ele. Ele sabia que Jesus tinha poder para trazer purificação para ele. Portanto, ele se apresenta a Jesus e diz: o Senhor pode me purificar. Eu não preciso do sacerdote para atestar, para me dar um atestado de sanidade física. Eu posso, pelo poder de Cristo, conseguir a minha purificação. Esse foi o pedido daquele homem. Portanto, nós podemos dizer: Jesus é a fonte de purificação para toda impureza, para todo tipo de doença, ou, por que não, evidentemente, para todo pecado que traz essa consequência desastrosa de impureza para a nossa vida. João escreve, 1 João capítulo 2, verso 2, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Evidentemente, ele trouxe através do seu sacrifício a oportunidade de nos ligar novamente ao Pai, de termos acesso a Deus pelo seu sacrifício. 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, aquele leproso sabia que Jesus era o único que poderia trazer purificação para ele. Então Jesus, de fato, atendeu o pedido daquele leproso e trouxe purificação. Mas a segunda coisa que Jesus deu àquele homem, que Jesus trouxe àquele homem, foi a libertação. Jesus não apenas trouxe a purificação, mas ele também trouxe a libertação. Por quê? Porque Jesus não expulsou da sua presença um homem que havia quebrado todas as leis. Aquele homem, ao se aproximar de Jesus, ele não gritou imundo, ele não respeitou o espaço de 25 metros de uma pessoa sã. Ele tocou em Jesus, como diz o texto. Na verdade, Jesus tocou nele, nós vamos citar sobre isso. O leproso tinha que carregar na sua roupa alguns sinos, uns sinetes, que ao andar ele balançava, e as pessoas naturalmente reparavam pelo barulho do sino
da roupa do leproso, que ali estava passando um leproso. Então ele nem precisava automaticamente falar, a sua própria roupa denunciava. Jesus permitiu que todas aquelas regras, aquelas leis fossem quebradas. Portanto, Jesus trouxe para aquele homem a libertação de um peso que havia sobre os seus ombros, a vontade que ele tinha de estar na sociedade, de estar na presença de pessoas, de novamente poder viver em comunidade. Jesus trouxe a oportunidade de que aquele homem pudesse ser uma pessoa normal novamente. Jesus quebra toda a lei que existia para novamente trazer a libertação para aquele homem de uma forma completa. A gente lembra de outros textos na palavra de Deus em que isso também ocorre. Você lembra quando uma mulher adúltera foi trazida para Jesus, João capítulo 8, e esta mulher condenada pelos judeus, pelos legalistas da época, a ponto ali de apedrejá-la, Jesus também se comportou da mesma forma, né? Trouxe libertação àquela mulher ao apelar à consciência pecaminosa daqueles seus acusadores, e ele disse àquela mulher, eu não te condeno, mas você não peque mais, continua limpa do seu pecado, vai e vive a vida santa como você deve. A mulher samaritana, que foi ao poço buscar água, um horário impróprio para que isso acontecesse, exatamente pelo estilo de vida que ela tinha, para poder não conviver com outras pessoas, para não se misturar com outras pessoas, novamente Jesus se encontra ali com aquela mulher e traz a libertação para aquela mulher. Ela pôde ser não apenas instruída, ensinada pelo Messias, como ela reconhece, mas ela pôde ser transformada. Ela foi salva por Jesus, se tornando uma missionária, levando o evangelho aos samaritanos, trazendo os samaritanos até aos pés de Jesus. Então nós vamos vendo Jesus trabalhando de forma a libertar pessoas oprimidas, negligenciadas, pessoas que foram desprezadas pela sociedade. Nós vemos isso com Zaqueu, que era tido como um ladrão, que era tido como um traidor. Jesus o restaura novamente a comunidade a cristã e coloca ele ali no caminho, né, da graça. Então nós vemos o trabalho de Jesus em fazer essa libertação daqueles que tinham o jugo e as amarras do pecado, ou da religiosidade, ou do peso da sociedade, da discriminação. Jesus vem trazer libertação. Ele fez isso com aquele homem. O verso 40 coloca isso: se quiseres podes purificar-me. E com certeza Jesus tinha ali essa disposição de trazer essa libertação, de trazer essa purificação. A terceira coisa que Jesus faz, que Jesus traz àquele homem, é a oportunidade de ressocialização. Jesus trouxe ressocialização, ou Jesus trouxe a reintegração. Olha o que diz o verso 41 aí de Marcos capítulo 1. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e lhe disse, tocou e lhe disse. Eu vou ficar com essa frase aqui: Jesus estendeu a mão e tocou. Eu imagino que aquele homem não era tocado por alguém são há alguns anos. Ele vivia numa cidade de leproso, que era como os leprosos eram tratados. Ele vivia isolado da sociedade. O texto não diz se ele tinha família, esposa, filhos ou pais, a gente não sabe disso, mas eu imagino que ele tivesse lá sua família. Suponhamos que ele tivesse lá sua esposa, seus filhos. Ele não tinha mais contato com a sua esposa e seus filhos há algum tempo, e agora este homem tinha a oportunidade de voltar a ter uma vida novamente, a alegria de poder voltar à sua socialização, ao seu círculo de amizade, à sua família. Ele ia poder entrar na venda sem precisar gritar que era o mundo. Ele ia poder ir comprar o seu pão sem a dificuldade de ter uma roupa com sinos balançando. Ele tinha a oportunidade de novamente agora viver a sua vida normal. E quando Jesus estende a mão, a ideia que eu tenho é que ali na mão de Jesus, aquele homem viu passar a história da sua vida, o seu filme, e ele vai lembrando possivelmente do seu período de sanidade, quando estava tudo bem com ele, como ele vivia com seus familiares, como ele vivia com seus amigos, com os conhecidos, como ele frequentava os lugares, e a dor do isolamento, a dor da separação,
a dor de ficar distante agora da comunidade, de quem ele amava, a dor de não ir à igreja, a dor de não estar em casa, a dor de não sentar à mesa com seus filhos, a dor de não cobrir os seus filhos na hora de dormir, a dor de não dar um beijo na sua esposa. Enfim, ele vivia esse isolamento, e agora nesta oportunidade do toque de Jesus, ele pôde encontrar esta grande bênção de voltar à situação normal. Atos capítulo 10 conta a história de Pedro, que também, por causa do seu tradicionalismo religioso, não quis estender as mãos a crentes ou a possíveis crentes de Cesareia, a pessoas que Deus já havia tocado no coração para que crescem, já havia alertado em visão até para Pedro de que isso realmente aconteceria, mas ele tinha dificuldade, ele relutava em ir porque ele achava que eram imundos. Ou seja, não dá para pregar o evangelho para aqueles que não são judeus. Então, Deus dá a oportunidade para Pedro de ter uma visão, e desce um lençol do céu amarrado nas 4 pontas, com vários tipos de animais, inclusive animais tidos como imundos pelos judeus, dentre eles o porco, e a voz do céu dizia: mata e come, e ele dizia sempre: eu não posso comer o que é imundo, a minha religião não permite, eu não posso ter contato com esse tipo de animal, com essa comida. E então a voz dizia para ele: não considere imundo o que eu santifiquei. Agora aquele leproso tinha essa oportunidade, ele pôde ser santificado, ele pôde ser purificado, ele pôde ser liberto e novamente reintegrado à sociedade. A igreja precisa estender a mão àqueles que estão desprezados, marginalizados, aqueles que são colocados de lado pela sociedade. Precisamos aprender a não cruzar os braços para aqueles a quem Jesus tem estendido a mão. Esse é um grande desafio para a gente. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11, nos desafia exatamente esta verdade. Nós precisamos trabalhar com aqueles que são necessitados. Tiago fala sobre isso. Se alguém entrar na igreja com fome e falar assim: eu estou com fome, e você falar: vou orar por você, ele não quer que você ore agora, ele quer comer, ele está precisando de comida, ele está precisando de roupa, de vestido, ele está com frio. Então a nossa fé, ela é expressa por meio de atitudes. É hora de sairmos das 4 paredes para alcançarmos os corações necessitados. Foi o que Jesus fez. Ele deu a oportunidade daquele homem novamente voltar a viver a vida em comum. A reintegração social, a reintegração eclesiástica, a integração da igreja só se dava por meio do sacerdote. De novo aquela ideia de ir até o sacerdote com a permissão de que ele pudesse voltar à sociedade. Agora Jesus dava esta oportunidade para ele. Jesus disse para ele: eu quero, você vai ficar limpo. Então ali no toque de Jesus, na mão estendida de Jesus, aquele homem viu a oportunidade de ter a sua vida novamente. Jesus trouxe aquele homem, aquele leproso, ressocialização, reintegração. Esse é o trabalho de Jesus, com certeza. A quarta coisa que Jesus trouxe àquele homem foi compaixão. Ainda no começo do verso 41, que nós já lemos, diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero ficar limpo. Nota como começa o texto. Jesus foi tomado de compaixão. O ato de solidariedade de Jesus, a manifestação do poder de Jesus começa com a compaixão. Não dá para ser diferente. Nós não podemos dizer que a história da nossa salvação ou a história do próprio sacrifício de Jesus não passa exatamente pela compaixão. Jesus, quando pregava em Jerusalém, ele chegou a chorar sobre Jerusalém, exatamente dizendo que eram como ovelhas que não tinham pastores, que não eram pastoreados, que não eram cuidados. Os pastores que lá tinham, mais oprimiam o povo do que cuidavam do povo. E diz a palavra que Jesus, compadecido de Jerusalém, ele chorou pela cidade. A compaixão era uma marca característica de Jesus. Quando Jesus encontra aquele jovem rico e depois de dar algumas lições para ele, de conversar sobre a lei, Jesus, com certeza compadecido dele, disse: falta uma coisa para você. A compaixão de Jesus é aquela porta aberta que nos dá
a oportunidade de entrar. A compaixão de Jesus é o braço estendido que nos dá a capacidade de nos aproximar. A história do filho pródigo conta sobre isso. Com tudo que o filho fez, o pai ainda esperava constantemente o filho de braços abertos. A compaixão de Deus, a compaixão de Jesus é que nos dá a oportunidade de nos aproximar. E aí o texto diz sobre isso: Jesus profundamente compadecido. Aquele leproso possivelmente conhecia ódio, conhecia desprezo, conhecia desespero. Mas agora ele encontra em Jesus algo que ele não via há muito tempo: amor. Ele foi tratado com amor. Ele não foi expulso da presença de unção. Ele foi acolhido, ele foi abraçado, ele foi tocado. Jesus se compadeceu dele, não a ponto de dar um pedaço de pão, mas a ponto de quebrar a barreira da legalidade, quebrar a barreira social que existia com relação àquele homem e trazer para ele a oportunidade de conhecer um amor diferente que ele com certeza não havia conhecido ainda. Nós vemos outros exemplos: aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus e quase foi massacrada pelos próprios discípulos, por Judas Iscariotes, e Jesus se compadeceu dela e trouxe um ensinamento profundo a respeito da vida daquela mulher, dizendo que ela até seria modelo por ter se antecipado a própria morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Portanto, nós vemos a compaixão de Jesus, o braço de amor estendido. Não é diferente hoje nas nossas vidas. Jesus continua de braços abertos, com compaixão por todos nós. O seu amor está acima de todas as coisas. Jesus olhou para aquele leproso como um todo, não apenas como alguém que estava doente, com chagas, talvez atrofiado, com dores, por causa dos seus nervos atrofiados, ou com partes do seu corpo insensível, ou até cheirando mal, algumas feridas que viravam carne viva e cheiravam mal, que afastavam as pessoas. Jesus não olhou para aquela pessoa apenas com a intenção de curá-lo. Havia toda uma história na vida daquele homem e ele precisava trazer aquele homem de novo à sociedade. Então ele vai trabalhando naquele homem. Então, além de trazer a cura, ele trouxe a purificação da sua doença, trouxe a libertação do peso até religioso que existia sobre os seus ombros, trouxe a ressocialização do seu isolamento e compaixão ao seu desespero, amor à sua situação de desespero. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Creia nisso. Entregue a Jesus os seus medos, a sua ansiedade, a sua preocupação, seus problemas, suas adversidades, a sua doença, a sua condição material, a sua dificuldade de relacionamento familiar, o seu desemprego, a sua solidão, o seu isolamento, a sua frustração, a sua fraqueza espiritual. Entrega para Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele continua trabalhando conosco com purificação, com libertação, com ressocialização, com compaixão. O que ele fez com aquele leproso, ele continua fazendo nos nossos dias. A grande diferença entre o leproso e talvez muitos de nós cristãos hoje é a conclusão do que o texto coloca para a gente. Isso sempre me impressionou bastante. O verso 44, Jesus diz àquele leproso: e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus diz àquele homem: você vai ao sacerdote, oferece o sacrifício que você tem que oferecer, para que ele te dê esse atestado de purificação, para que você volte à sociedade. Mas ele começa o verso 44 dizendo: não diga isso a ninguém. Possivelmente Jesus tinha uma ideia, ainda era começo de ministério. Nós estamos em Marcos capítulo 1, ele está chamando ainda os seus discípulos. Em Marcos capítulo 3, que ele vai completar o seu colégio apostólico, então ele está bem no começo ainda do seu ministério, está no ministério na Galileia. Então nós vemos que Jesus tinha, com certeza, uma missão ainda muito longa pela frente, quase seus 3 anos de ministério.
e nada poderia atrapalhar que ele chegasse até o final. Deus tinha os seus planos, evidentemente, mas Jesus coloca com clareza: ainda não é hora de que tudo se torne público e evidente. Mas qual foi a reação deste, eu posso dizer agora, ex-leproso? Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus diz: vai até o sacerdote, se apresenta para ele, pega o seu atestado e depois vai para casa. Aquele homem disse: sacerdote coisa nenhuma, eu estou purificado, eu estou curado. Jesus me libertou. Jesus me deu a oportunidade que nenhum sacerdote poderia dar. Realmente eu estou curado, eu estou liberto, eu estou purificado, eu estou reintegrado. Eu conheci o amor verdadeiro em Jesus. Eu não preciso do sacerdote. Eu posso sair por aí falando para todo mundo o que Jesus Cristo fez por mim. E essa é a grande diferença daquele ex-leproso para muitos de nós hoje cristãos. Jesus disse para aquele leproso: não diga nada para ninguém, e ele saiu para lá falando para todo mundo o que Jesus tinha feito na vida dele. Para nós hoje, Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele ordena que a gente diga, e nós nos comportamos exatamente o contrário. Nós ficamos sentados nos nossos sofás, acomodados nos bancos da igreja, e nós não temos a ousadia, a coragem, o destemor, o privilégio de sair a todos os lugares pregando o evangelho da graça de Deus. Então sejamos também ministrados por este leproso curado, por este ex-leproso, um leproso que foi purificado, santificado, tratado por Jesus, de que ele tinha o compromisso e o privilégio de falar a todas as pessoas o que Jesus havia feito na vida dele. Esse é um grande desafio para todos nós. Jesus tem feito muitas coisas por nós, tem respondido às nossas orações, Jesus tem trabalhado as nossas ansiedades, Jesus tem trazido cura para a gente, Jesus tem nos protegido e guardado em meio a tanta situação difícil que enfrentamos, na situação dos vírus que passamos por hoje. Não é só o coronavírus, temos outras doenças que têm nos acometido, e Deus tem guardado, tem protegido, tem curado. O que temos dito a respeito da obra de Cristo na nossa vida? Há um compromisso muito grande. Jesus Cristo trabalhou na vida desse leproso, tem trabalhado na nossa vida. Vamos compartilhar a todos o que o Senhor Jesus tem feito a todos nós. Que Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe sua família. Você tem a oportunidade de compartilhar a sua fé com aqueles que estão próximos a você. Do lado da sua casa, dentro da sua casa, com parentes que você tem, com conhecidos, mas que você possa viver isso com alegria, o Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe sua vida, seu lar. Um abraço da Igreja Presbiteriana de Utinga a todos vocês. Deus abençoe.